A paz do Senhor. Gostaria que vocês abrissem a palavra do Senhor no livro de Marcos. Hoje nós vamos ler um texto bem conhecido. Marcos, capítulo 5, versículo de 25 a 34. Existe uma situação, em que você já sabe, onde Deus lidou com uma mulher enferma com fluxo de sangue. É sobre isso que nós estaremos falando hoje. A palavra do Senhor diz assim: certa mulher que havia 12 anos tinha uma hemorragia e que havia padecido muito à mão de vários médicos e despendido tudo o que tinha, sem contudo nada aproveitar, pelo contrário, indo a pior. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás, entre a multidão, e tocou nas suas vestes. Dizia ela: se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. Imediatamente se lhe estancou a hemorragia e sentiu no corpo estar curada do flagelo. Jesus, conhecendo que de si mesmo saíra poder, voltou-se na multidão e perguntou: quem tocou as minhas vestes? Responderam-lhe os discípulos: vês a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? Porém, ele olhava em redor para ver a quem fizera isso. Então a mulher, que sabia o que tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. Ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e ser curada do teu mal. Fecha os teus olhos. Querido Deus, Pai poderoso, Deus de graça, poder e majestade, muito obrigado porque tu és eternamente bom. Pai, muito obrigado porque tu reinas soberano sobre todas as coisas. Tu és um Deus vivo, Senhor, que conhece cada uma das nossas dores, cada uma das nossas petições, das nossas preocupações. Mas nós queremos lançar diante de ti, Senhor Deus, tudo isso no teu altar nessa noite, porque eu sei que o Senhor falará conosco, ó Pai, que o Senhor mude os nossos corações e na maneira de pensarmos e entendermos a tua palavra, ó Pai. Realiza a tua boa obra em cada um dos nossos corações. Muito obrigado, ó Pai, porque essa palavra não volta vazia, mas antes ela cumpre o propósito a que está destinada em cada coração nessa noite, em nome de Jesus. É muito interessante que você talvez tenha buscado a Deus por causa de problemas de família. Você pode ter buscado a Deus por problemas profissionais. Você pode ter buscado a Deus por situações de relacionamento, talvez por sonhos que você teve. E quantas vezes você orou e aparentemente não teve uma resposta? Eu creio que isso já aconteceu com cada um de nós. Cada um de nós já pode ter orado. Às vezes orou 1 ano, outras vezes orou 6 meses, outras vezes orou 3 anos, 10 anos, 15 anos. E eu conheço pessoas que ao longo da vida oraram pela salvação dos seus familiares por 20, 30, 40, 50 anos e esperavam uma resposta do Senhor Deus. E aí você vai dizer: você vai falar de cura hoje? Não vou falar de cura. Nós não vamos estar falando em cura, amados. A circunstância é de cura. Mas nós vamos estar falando sobre profetizando a palavra de Deus. Nós vamos considerar aqui esse texto. Essa mulher, 12 anos, padecia de uma hemorragia, de um fluxo de sangue severo. A doença não entra ao mérito, podia ser uma endometriose, podia ser uma outra doença que envolvia realmente o útero dessa mulher. O que importa aqui? Amados, nós precisamos entender. Essa mulher, ela buscava a Deus. Eu pergunto para você, talvez você se identifique com ela em um outro aspecto. 12 anos ela orava buscando uma resposta. Ela correu atrás de médicos para cá e para lá, gastou tudo que tinha. A palavra de Deus diz que ela gastou tudo que tinha e não resolveu o seu problema.
eu pergunto, dentro de você, o que você tem orado? O que você tem buscado a Deus há tanto tempo? E aparentemente não teve uma resposta. Talvez você pergunte-se, Senhor, o que está acontecendo? O que está acontecendo? Será que Deus não está ouvindo a minha oração? Será que, porventura, eu estou orando errado? O que está acontecendo? Por que eu não obtive uma resposta à minha oração? Possivelmente essa pergunta estava dentro também, o quê? Do coração dessa mulher. Que queria uma resposta, aqui no caso, para uma cura. Às vezes existe uma enfermidade na família, existe uma situação de dor, existe uma situação de relacionamento que precisa ser tratada. E alguém geme. Alguém geme. E talvez você tenha algo que você tem um gemido dentro de você, nessa noite e ao longo de tantos anos. Eu não sei qual é, mas eu gostaria de te levar a entender essa palavra de Deus nessa noite. Essa mulher, amados, ela ouviu de Jesus e possivelmente ela tenha feito muitas e muitas orações. Mas eu quero te chamar a atenção para algumas particularidades. Em primeiro lugar, essa mulher estava ali, no meio da multidão, mas ela estava sozinha. Eu quero te dizer uma coisa nessa noite. Você vai ver, nós já falamos sobre isso em outra ocasião. A tua e a minha caminhada com Deus é solitária, é individual. Eu me lembro muito tempo atrás, muitos anos atrás, que uma vizinha nossa, ela recusava-se a buscar ao Senhor Jesus por causa da tradição religiosa do seu marido. Ela dizia assim, não, meu marido é assim, ele professa isso, eu não quero fazer diferente. Mas graças a Deus, essa mesma mulher teve a oportunidade de, dentro da nossa casa, conhecer ao Senhor Jesus. Essa mulher já partiu para a glória, mas ela entendeu que a caminhada dela com Deus é absolutamente particular. Nós vamos ver que muitas vezes somos bloqueados, ou algumas pessoas são bloqueadas, quer seja pela tradição, às vezes o que? Famílias que professam outro tipo de religião e que não é compatível com a verdade da palavra de Deus e que são obstruídas de entenderem a real palavra da verdade que nos liberta. Por quê? Porque muitas vezes perdeu um parente, esse parente professava aquele tipo de religião, aquele tipo de fé. E muitas vezes, quando você conhece a palavra de Deus, a verdade que te liberta, talvez você seja bloqueado de pensar, não, nunca mais verei aquele meu familiar, meu pai, minha mãe, meu parente, meu esposo, porque ele professava outro tipo de fé. Ou outras vezes, você tem medo de não se encontrar de novo com esta pessoa na eternidade. Quero te dizer, meu amado, minha amada, que de novo, nossa salvação é pessoal, absolutamente pessoal. A verdade vai nos libertar individualmente. Eu gostaria que vocês observassem a palavra de Deus. Faz uma análise. Quando Jesus se aproximava, era a mulher com fluxo de sangue, como aconteceu aqui, mas era o endemoniado gadareno, a mulher cananeia, os leprosos, o cego. Como que Jesus tratava? Individualmente. Jesus
falava individualmente com cada um. Tratava com cada um individualmente. Meu amado, minha amada, a palavra de Deus é a verdade que você precisa conhecer para ser liberto. Mas e daí? Onde que eu estou querendo chegar? Aquela mulher andava sozinha. Ela possivelmente talvez tivesse marido, talvez tivesse filhos, mas naquela ocasião a decisão era pessoal, era individual. E ela precisava de uma resposta. Talvez nessa noite você esteja precisando de uma resposta. Talvez você realmente busque alguma coisa diante do Senhor. Às vezes algo que você só conhece, meu amado, minha amada. Ninguém mais conhece. Ninguém mais conhece. E eu quero te dizer uma coisa. Talvez os familiares dessa mulher, talvez estivessem clamando a Deus por ela. Mas eu quero te dizer que nós precisamos de uma decisão pessoal. E aqui, aquela mulher, vendo Jesus no meio daquela multidão, ela disse: se eu tão somente tocar a orla, a parte inferior do manto de Jesus, das vestes de Jesus, eu serei curada. Eu quero te dizer que aqui existe um princípio de oração, um princípio extremamente importante de oração. Presta atenção. Em primeiro lugar, você vai se lembrar que Deus é soberano sobre todas as coisas. Nós cantamos isso hoje. E a palavra de Deus diz que a terra e todos os seus moradores pertencem ao Senhor. E dessa forma, nós temos um princípio básico aqui, ok? Outra coisa que nós precisamos entender. Você já buscou a face do Senhor Jesus? Você já nasceu de novo? Se você já nasceu de novo, meu amado, minha amada, a palavra de Deus diz que realmente em Deus está tanto querer quanto efetuar. E o Senhor diz: pedi, batei, buscai. E o que o Senhor diz? As nossas orações são ouvidas. Nós há pouco tempo tivemos uma oportunidade, meu marido e eu, orações, amados, de 20, 25 anos atrás. Nós estamos vendo que Deus está cumprindo agora e buscando a realização daquilo que nós almejamos há tanto tempo. Eu quero te dizer, o Senhor escuta a tua oração. Se você nasceu de novo, o Senhor escuta a tua oração. Não tenha dúvida disso. Não tenha dúvida. E aí você podia perguntar, então por que Deus não está me respondendo? O que está acontecendo que Deus não está me respondendo? Possivelmente essa resposta também, o quê? Era a que esta mulher buscava ao longo de tantos anos, 12 anos. Mas ela tomou uma atitude. Ela queria tocar Jesus. Meu amado, minha amada, se você quer uma resposta do Deus vivo, toque em Jesus. Toque em Jesus. E aí a pergunta é, como que nós podemos tocar em Cristo Jesus? Como podemos tocar? Aqui existe um princípio de oração. A palavra de Deus, quando nos fala do chamado de Jeremias, nos diz assim, que o Senhor disse a Jeremias: eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. Presta atenção. O Senhor, Ele limitou a sua ação à palavra de Deus. Ele colocou nas mãos do homem, amados, para que nós intercedamos, para que Ele possa agir. Deus limitou aquilo que Ele disse e postulou na sua palavra. Nós precisamos viver essa palavra. Nós precisamos confessar essa palavra.
E aquela mulher, ela primeiro pensou, ou seja, ela primeiro confessou uma palavra de vitória. Será que Deus não quer curar hoje? Será que Deus não quer libertar hoje? Será que Jesus não quer mudar a situação da família? Por acaso, em qualquer situação que chegaram a Cristo Jesus, era o leproso, era o cego, era a mãe que tinha uma filha endemoniada, era Jairo nessa própria história aqui associada. Sempre Jesus dizia, eu quero. O Senhor mudou? Não. Nós acabamos de cantar também. O Senhor não quer que nós tenhamos preocupações. Mas nós precisamos agir em fé. A palavra de Deus lá no livro de Hebreus, capítulo 10, nos fala que Jesus conquistou-nos um novo e vivo caminho pelo sangue de Jesus Cristo de Nazaré. Por causa disso nós somos salvos, graças a Deus. Nossos pecados são jogados no fundo do mar e o Senhor deles não mais se lembra, né? Nós temos acesso a Deus em oração. Mas na continuidade desse texto, a palavra do Senhor nos diz, guardemos firmes a confissão da nossa esperança. Qual que é a confissão da palavra? Qual que é a confissão da nossa esperança? Nós lemos o Salmo 149. Eu tendo nas mãos a espada de 2 gumes. Mas nós precisamos ter na nossa boca essa espada de 2 gumes. Nós precisamos confessar essa palavra. E eu te convido, meu amado, minha amada, a começar esse ano com um ano de vitória na sua vida. Murmurar não te leva para a presença do Senhor. Pelo contrário, te afasta do Senhor. Reclamar, que é murmuração, não te leva para um caminho de vitória. Talvez você já tenha percebido isso. Talvez você já tenha andado dessa forma e tenha visto que reclamar não resolveu nada. Pelo contrário, atrapalhou a caminhada. Mas eu quero te trazer uma palavra de vitória. Quero te trazer uma palavra para que você aprenda a usar a palavra de Deus. Amados, o Senhor vela sobre esta palavra para cumprir. A palavra de Deus nos diz também que a palavra de Deus é eterna. Ela está firmada nos céus. Ela não muda. Ela não muda. Você quer ter uma mudança na tua vida? Você quer ter um ano de vitória? Você quer andar em vitória? Confesse a palavra de Deus. Confesse essa palavra. O problema, às vezes, eu vejo muita gente dizendo, o problema é o meu marido, o problema é minha mulher, ou o problema é meu filho. Será que Deus não está vendo? Claro que está vendo. Mas Ele requer de você uma atitude. Como requereu desta mulher uma atitude de tocar o Senhor Jesus. Amados, o Senhor Jesus e o próprio Deus vai ser tocado quando você orar e profetizar a sua palavra. Aquilo que está emperrado na tua vida, aquilo que você tem dificuldade, Deus pode destravar se você confessar ou profetizar a palavra de Deus. Só para lembrá-los de quantas coisas o Senhor já tem feito nas nossas vidas. Vocês vão se lembrar que eu falei da esclerose múltipla. E o Senhor me libertou da esclerose múltipla quando eu confessei a palavra de Deus. O que eu confessei da palavra de Deus?
que o Senhor Jesus já tinha levado todas as minhas enfermidades naquela cruz e que eu era livre. Livre de enfermidades. Às vezes você está brigando com o seu marido, com a sua mulher. Às vezes você está brigando com o filho. Vou te dizer, para com isso. Vai lá no silêncio do seu banheiro, no silêncio do seu quarto. Seleciona versículos da palavra de Deus que hajam sobre esta situação. Às vezes é um problema financeiro. Deus é Deus de provisão. O Senhor é um nosso refúgio e fortaleza no tempo de angústia. Nosso Deus é um Deus de saídas. Profetiza. Profetiza. É por isso que a palavra de Deus fala que os lábios do justo produzem vida. Os seus lábios têm que produzir vida. Os meus lábios têm que produzir vida. O Senhor nos diz para nós não andarmos preocupados com nada. Sabe por que nós andamos preocupados? Porque nós não entregamos ao Senhor a nossa preocupação. E porque nós não confessamos a palavra de Deus sobre a situação. Quando nós confessamos a palavra de Deus e a provisão de Deus naquela circunstância, nós temos paz e temos vitória. Algumas vezes você pode ter tentado, talvez até essa mulher tivesse tentado, jejuar, orar, clamar para cima, clamar para baixo, fazer campanhas de oração, 6 horas, 9 horas, 12 horas, 3 horas, 6 horas da tarde, meia-noite, 3 horas da manhã, não sei. Eu já fiz isso. Já fiz isso muitos anos. Campanha de todas as formas, com jejum, sem jejum. E aparentemente nada mudava. Deus mudou uma história de 13 anos de relacionamentos quando eu profetizei a palavra do Senhor, que se encontra no livro de Tito para minha família. Existe recurso, meu amado, minha amada. Existe recurso na palavra de Deus para responder a tudo aquilo que você deseja. O Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E aí você vai dizer, por que eu falo? Por que eu tenho que falar? Porque se nós falamos, nós estamos agindo em fé que Deus vai nos trazer aquilo à luz. Aqui está a grande diferença. Antes que Deus faça, você confia. Antes que Deus faça, você confia quando você profetiza a palavra da verdade. E o Espírito Santo de Deus tem um compromisso com a palavra. Ele testifica no seu coração, no meu coração, a vitória. Eu gostaria de te convidar para começar este ano de um modo diferente. Eu não sei qual é o seu problema, eu não sei qual é a tua dificuldade, não sei qual é a tua dor, mas eu sei onde está a resposta. Eu sei que há uma resposta para você, na palavra de Deus, que é a verdade na nossa vida. Nós não precisamos olhar as circunstâncias. Quando nós confessamos a palavra de Deus, amados, nós estamos olhando além das circunstâncias. Nós estamos olhando a nossa vitória completa. Ou seja, nós estamos nos antecipando naquilo que Deus vai fazer nas nossas vidas. Porque fiel é aquele que te chamou e fiel é aquele que me chamou. E tem mais. Fiel, a palavra do Senhor nos diz, fiel
é a palavra de Deus e digna de toda aceitação. Eu te convido a começar este ano de uma forma diferente. Eu te convido a exercitar a confissão da palavra de Deus, a profetizar sobre a sua vida, a profetizar sobre o seu lar, a profetizar na sua vida profissional, espiritual, na sua vida física, sobre a sua saúde. Profetiza aquilo que a palavra de Deus diz. Volto a te dizer, a palavra de Deus é a verdade. Ela está firmada nos céus para sempre. E o Senhor tem o propósito absoluto de cumprir essa palavra na sua vida e na minha vida. E eu só quero te dizer mais uma coisa. Deus tem prazer em cumprir a palavra de Deus em cada um dos nossos corações. Amém? Vamos ficar de pé. Vamos estar orando, entregando ao Senhor. Querido Deus e Pai, nós te agradecemos, porque a tua palavra é perfeita, é digna, é santa, é fiel, e nós temos um Deus fiel nos céus, ó Pai querido, e que habita em nós através do Espírito Santo de Deus. Muito obrigado, ó Pai, porque nós temos uma aliança contigo eterna. Uma aliança, Senhor Deus, inabalável. E o Senhor não quebra essa aliança conosco, ó Pai. Muito obrigado, porque nós sabemos que o Senhor é absoluto em graça, em verdade, em santidade, ó Pai. Muito obrigado, porque a tua palavra é a verdade. E ao confessarmos a verdade da palavra de Deus na nossa vida, muda, Senhor, as circunstâncias em cada vida, em cada família, em cada lar. Querido Deus, Pai, tu és Deus poderoso nos céus e na terra. Muito obrigado, ó Pai, porque o Senhor vela sobre a tua palavra para cumprir. Muito obrigado, ó Pai querido, porque o Senhor inclina os seus ouvidos para ouvir o nosso clamor. Pai, nós cremos nisso. Isso é a verdade da tua palavra. O Senhor inclina os seus ouvidos para ouvir o nosso clamor. E muito obrigado, ó Pai, porque nós temos a orientação da tua palavra, para que nós possamos caminhar em vitória nesta vida. Pai querido, eu quero entregar a preocupação de cada um aqui nessa noite. Eu quero entregar a ansiedade, ó Pai, porque o Senhor já levou a nossa ansiedade e as nossas preocupações naquela cruz. Muito obrigado, porque nós temos descanso em Ti, ó Deus. Pai querido, e na Tua palavra que permanece para sempre, nós temos, Senhor Deus, um perfeito descanso. Querido Pai, muito obrigado, porque essa verdade nos liberta para sempre. Pai, nós queremos que esse ano, cada vida aqui possa partilhar de algo novo, Senhor. Confessando, buscando, profetizando a sua palavra, Pai. Cada um individualmente tem experiências magníficas com o Senhor. Assim como essa mulher com o fluxo de sangue, Senhor, tocou o coração de Jesus. E o Senhor Jesus disse, de mim saiu virtude. Muito obrigado, ó Pai, porque a tua virtude é interminável. A tua virtude, Senhor Deus, é de 2000 anos atrás, mas ela continua permanente, porque o Senhor é de eternidade a eternidade. Muito obrigado, ó Pai, porque o Senhor nos chamou para uma perfeita vitória. Pai, muito obrigado, porque até aqui o Senhor nos ajudou, e certamente o Senhor nos conduzirá em vitória nas nossas vidas. Aceita-nos, Senhor, diante da tua presença, que a tua palavra seja libertadora em cada vida e em cada coração, ó Pai, e que cumpra-se esta palavra em nome de Jesus, nosso amado Rei, Senhor e Salvador eterno, em nome de Jesus. Amém. Amém? Graças a Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde.